seja bem-vindo a mais uma edição do Contacto Direto. Desde o dia 21 de outubro, Moçambique tem sido palco de intensas manifestações em resposta aos resultados eleitorais do último dia 9 do mês passado. Os protestos têm gerado tensões nas ruas. Acompanhe a reportagem. O desenrolar das manifestações das mais mediáticas em Moçambique. Nós estamos pacificamente, sem nenhum barulho, sem nada. Eles começam a disparar diretamente para a população, não para cima, nem para lá. Ali tinha um aparato de jornalistas, eles apontavam mesmo. E isso foi muito feio, mano. Isso é desumano, isso é desumano. No dia 21 de outubro de 2024, a cidade de Maputo e um pouco por todo o país entraram em ebulição. O repórter Sérgio Sitoi, no calor dos acontecimentos. No ambiente a priori calmo, a Avenida Vladimir Lenin, aqui no bairro da CUP, acabou se transformando nisto. Fumo que mostra uma confrontação entre a polícia e os manifestantes, que não só queimavam pneus, como também lançavam pedras. E a polícia, em resposta, disparava balas de borracha e gás lacrimogéneo. Convocada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, a manifestação, que se pretendia pacífica, tornou-se um caos. A Avenida Vladimir Lenin ficou literalmente coberta por uma nuvem de fumaça. Era o confronto entre os manifestantes e a polícia. Está a vir a multidão, e a multidão está a vir, e nós precisamos de nos proteger. A multidão está a vir, a multidão está a vir. Há confronto, há claramente o confronto aqui. O fumo diz tudo. E o pior é que nós não temos máscara. E daqui a pouco vai ser lançado gás lacrimogéneo, e nós não temos aqui máscara. E BTR já vai para lá, um carro forte, a ir ao encontro dos manifestantes que estão a correr a debandada. Isto para permitir que a polícia possa intervir para apagar o fogo e tirar os pneus. É preciso que entre este carro forte da polícia para dispersar a multidão. O ambiente ficou impróprio naquele dia para todo tipo de atividade normal. Instalou-se um clima em que era difícil encontrar classificações positivas. Civis, gente sem nenhuma ligação política ou partidária, relataram a violência que ganhou espaço naquele dia por parte de alguns manifestantes. Eu estava a passar e mandaram parar e eu partiram o carro. É triste, né? Que estava aí para casa? Estou a sair do serviço. Não tem como ir para casa? Não, agora já cheguei, estou do outro lado, nesta rua dos comandantes. Sim. A situação não está boa? Não está boa, não. A greve geral já tinha sido convocada e o objetivo era de paralisação geral das atividades. Mas o assassinato à queima-roupa do assessor jurídico de Venâncio Mondlane, Elvino Dias, e mandatário do partido Podemos, Paulo Guambi, levou a anunciada greve para uma marcha que teve o início no local da chacina. Uma coisa que nós temos que salientar é que nós tínhamos dito que queríamos fazer uma marcha pacífica. Primeiro tínhamos anunciado uma greve geral, que na verdade o que era? Era apenas ficar-se em casa, mas em face dos acontecimentos do assassinato bárbaro do Elvino Dias, marcamos que nós devíamos pelo menos levantar cartazes para mostrar o nosso repúdio em função daquilo que aconteceu barbaramente com o nosso advogado. Alguns manifestantes lamentaram com pesar a ação policial. Começou por volta das 9h15, quando nos reunimos todos. Ficamos à espera do comandante VM7 para nos encontrar aqui por aí 9h30 e às 10 começávamos a marcha. Nos encontramos aqui 9h15, chegaram os policiais, do nada começaram a disparar. Nenhum de nós se manifestou, não houve nenhuma irregularidade, estávamos numa boa paragem aí. Começaram a lançar gás lacrimogéneo, uns correram. Ouvi que uma moça desmaiou do outro lado lá, porque eles foram sobressair até o capuchinho aí, no KFC para se esconder. Mas não fizemos nada de errado, simplesmente estávamos aqui
numa causa justa, parados. Era só para nos encontrarmos, chegar a hora, saímos todos a marchar. Começaram a lançar gás lacrimogéneo. Ninguém se manifestou, não atiramos pedras nem nada. Essa situação vocês veem, é a nossa democracia essa. É o que o presidente diz, povo livre. Essa é a nossa liberdade. Gás lacrimogéneo, ninguém está armado entre nós, os manifestantes. Estamos todos livres, ninguém tem pedras, armas, nem nada. Estamos todos limpos. Na cidade capital era indisfarçável o baixo movimento de pessoas e bens, mas muitas marcas dos tumultos. Tumultos que podiam atingir outros contornos. Pelo menos hoje, o país inteiro, por aquilo que estamos a chegar, 95% da atividade laboral no país está interditada. A vida voltou à normalidade, porém, mais uma manifestação foi anunciada para 2 dias consecutivos, 24 e 25 de outubro. O cenário deteriora-se. A Polícia da República de Moçambique pronunciou-se sobre o fenômeno e declarou a responsabilização aos autores da mesma. No período pós-votação e na sequência do anúncio dos resultados preliminares que vem sendo feito pelos órgãos de gestão do processo eleitoral, a Polícia da República de Moçambique tem acompanhado com bastante preocupação e inquietação a escalada de alguns discursos e informações veiculados nas redes sociais e outros meios e ou plataformas digitais que concorrem sobremaneira à incitação à violência e desordem públicas generalizadas e manifestações ilegais no país. Por conseguinte, a Polícia da República de Moçambique repudia e condena de forma veemente tais atitudes, estando a levar a cabo uma profunda investigação e vigilância cerrada ao ciberespaço, por forma a identificar, neutralizar e responsabilizar criminalmente os respectivos autores, sendo que, para os que já foram identificados, as devidas peças de expediente estão sendo tramitadas ao Ministério Público. O bairro Patrício Lumumba, na cidade de Matola, de onde reportou Peter Nhate, foi um exemplo de uma manifestação pacífica. Manifestantes de lado a lado com a Polícia de Proteção e Municipal. Saíram já à rua, fazem uma marcha pacífica com alguns dísticos e a ideia é caminhar, tendo aqui ao lado a Polícia de Proteção e também a Polícia Municipal, que vai acompanhando também esta marcha, esta manifestação, para que não haja algum tumulto, não haja nenhuma manifestação que possa então vir a culminar em vandalismo. Os residentes, a maioria deles, são jovens que estão aqui, que podemos ver na imagem, que estão já a caminhar aqui ao longo do bairro Patrício Lumumba. Fizeram até então uma caminhada de perto de 1 quilômetro, que nós já estamos a acompanhar, e eles vão continuando. Do outro lado, lá ao canto, posso ver uma viatura de proteção, uma viatura da Unidade de Intervenção Rápida já à minha frente. Podemos ver já lá ao canto, mas vamos ver daqui a pouco, enquanto nós também caminhamos aqui na nossa viatura, acompanhando esta marcha destes jovens. O povo está unido, não há vandalização, é uma marcha totalmente pacífica e nós estamos satisfeitos, pelo menos aqui no bairro Patrício Lumumba estamos satisfeitos porque estamos a cumprir com aquilo que nós prometemos, calhar, às autoridades, né? Porque quando chegamos aqui nós informamos e damos um parecer que, olha, vamos fazer uma coisa X e Y, e está a acontecer, estamos a cantar, estamos a manifestar, estamos a levantar nossos cartazes, e é isso que estamos a fazer agora. Não há vandalização? Não há vandalização, vocês podem ver, as câmaras não mentem, vocês podem contemplar tudo, as câmaras não mentem, estamos a cantar, estamos a marchar, esse bairro é nosso, esse município é nosso, essa província é nossa e Moçambique é nosso. Como é que olham a presença da polícia? Bem, a polícia, neste exato momento, por exemplo, desde que a gente chegou, eram cerca de 9 horas, está a comportar-se absolutamente bem.
Não é? Até porque nós ainda não temos motivos para que a polícia se comporte de uma forma diferente. Mas eu tenho que ser imparcial e dizer que olha, a polícia está a comportar-se bem, está a orientar, a polícia municipal e também a polícia de proteção estão de facto a orientar a nossa marcha. E como tu podes ver também, está tudo a ocorrer na normalidade, está tudo a ocorrer dentro dos parâmetros que nós criamos e portanto está a ser um sucesso. Mas no exato dia 24 de outubro, a situação atingiu níveis preocupantes com a escalada da violência na via pública e vandalismo. Houve viaturas queimadas, tal como o caso do bairro Luís Cabral, cidade de Maputo. Começam a atacar, vandalizar os bens das pessoas também, entrar nos mercados, começam a acontecer coisas que não são. É por isso que nós, os jovens que estamos a fazer essas coisas aqui, sim. Viaturas vêm da Matona. Há jovens também que do momento, eu que estou a falar assim, não entrei também nas manifestações, não entrei. É por isso que essa manhã que eu cheguei aqui agora só para ver como é que aconteceu todo o dia de ontem. Eu não participei sobre os condutores, sobre o que aconteceu sobre alto dessas viaturas que mandaram vandalizar aqui. Eu, para mim, nem participei nem tão pouco. Todo dia de ontem eu fiquei em casa, como me mandaram parar no serviço que não pode sair fora de casa, sem deve ficar em casa. Agora eu não poderia também entrar na rua. Isso para mim foi algo errado. A manifestação é um direito constitucional e todo cidadão tem o direito de o fazer. Mas o que pode estar por detrás quando esta mesma resvala em atos de vandalismo, destruição e mortes? Uma mulher contou que a destruição da viatura resultava da insatisfação das atuais condições de vida. Mas perguntou à nossa reportagem, será que este fato justifica? Por outro lado, ela entende que o diálogo é o caminho, pois a paralisação tem tornado a vida mais difícil. Essas viaturas vinham desse lado da Matona para a cidade. Os população fizeram parar os carros, eles não quiseram. Disseram que os carros não podem parar, eles não quiseram, a população se manifestaram. Eles procuraram saber os porquê disso. Nós estamos a pedir que os presidentes que sentem a conversarem para podermos nós também vivermos à vontade. Nós que somos pobres, que quando as coisas sobem em cima, onde nós vamos parar? Desde segunda-feira não vamos a trabalho. Nós estamos paralisados em casa, nossos filhos estão a passar mal. E nós fizemos o quê? Confiamos nesse sítio. Nossas senhoras também vão cansar de se portar. Onde nós vamos parar com nossos filhos, com essa vida que está difícil assim? Bens públicos não escaparam. A Secretaria da Escola Primária do bairro do Intaca foi incendiada e quantidades não específicas de livros foram consumidos pelo fogo posto, tal como descreveu a repórter Olívia Mapute. Há muito material didático ainda, portanto, a arder. Tudo isto é resultado deste vandalismo de desconhecidos que entraram na escola e incendiaram, portanto, a secretaria. Podemos ver ali, vou pedir ao Filiberto Massinga para caminhar, embora com alguma dificuldade aqui, mesmo por conta desta fumaça. Portanto, entraram ali na secretaria, vandalizar. Primeiro destruíram ali, como as imagens mostram, vemos ali a secretaria queimada, ali as portas e todo o material didático que estava ali no interior queimado. Aqui vemos alguns vestígios, a tentativa de alguns moradores de tentar salvar alguma coisa. Tiveram que estar aqui para, portanto, debelar o fogo que consumiu tudo. Pais e encarregados de educação questionaram a ligação da escola com as manifestações em curso face a este ato de incêndio. Essa escola, naquela grade de 16 anos, essa escola estava do outro lado do circular. E depois, com aquela guerra, e nós tiramos a escola por aqui. Então, é uma escola que já trazer uma história aqui no Intaca, porque essa escola que nós temos aqui no Intaca. Então, com essa vandalização, sabemos, é um doloroso, dói, é uma coisa que nós temos criança. Aquelas crianças que estudavam aqui na escola. Por enquanto, como aconteceu aquilo, as nossas crianças vão para onde? Então, nós temos um apelo para aqueles que são de direito ou aqueles que fizeram isso, ter mesmo aquele coração que pronto. Como que nós podemos recorrer até na escola? Queimar a escola. Veja o que é a escola. Entra onde a escola. Porque eu sei que mesmo as pessoas que fizeram isso,
tem criança, tem os irmãos, tem muita gente que estudam aqui. Então, eu estou a pensar que essas pessoas que fez isto, podia pensar, essa agora, podia aproximar exatamente, dizer, somos nós, não sabemos como que aconteceu, até nós fizemos isto. Então é doloroso para nós. A PRM apelou calma e serenidade aos atores políticos em face dos resultados eleitorais. A Polícia da República de Moçambique apela aos principais intervenientes do processo eleitoral e à sociedade no geral a acompanharem com calma e serenidade a divulgação dos resultados pelos órgãos competentes e a conformarem-se escrupulosamente com os ditames da legislação atinente à matéria em alusão. A vandalização de bens públicos e privados teve réplica na cidade de Chimoio, província de Manica. As imagens mostram um momento de tensão. A polícia dispara para o ar para dispersar os manifestantes. Os mesmos começaram a vandalizar bens públicos, falo de estabelecimentos comerciais, assim como o comércio informal. A polícia no terreno foi chamada a agir no sentido de dispersar os manifestantes que lá se encontravam. Tempo depois, os mesmos começaram a lançar pedras para a própria polícia, onde culminou com o ferimento de alguns membros da PRM que tiveram o tratamento ambulatório. Houve 44 feridos e um óbito. Nós recebemos um total de 44 feridos, sendo que 29 tinham ferimentos ligeiros e tiveram alta, e internamos 14 doentes e tivemos um óbito no banco de socorros. Desses internados, 9 foram para a cirurgia, 3 para a ortopedia e 2 para a reanimação. Tivemos 4 doentes operados e 2 dos 4 estão na enfermaria de reanimação, estão estáveis. O jurista Constantino Gemusse reafirma o direito à manifestação pacífica, mas ressalta a necessidade das autoridades tudo fazerem para que se evite o vandalismo. Quem tem a competência de criar condições por forma que as manifestações possam decorrer de forma pacífica, de forma harmoniosa, tem que ser o próprio Estado. Como eu bem disse, é um direito de execução imediata. O direito à manifestação não pode ser condicionado por qualquer situação. Agora, cabe às autoridades competentes, refiro-me às autoridades municipais, criarem condições por forma que esta marcha, esta manifestação possa decorrer de forma pacífica, por forma a evitar situações que temos estado a registrar de cidadãos que são baleados, temos estado a registrar situações de saques, de furtos. Então, na minha humilde forma de ver, o governo, o Estado, deve criar formas, deve permitir com que os cidadãos possam fazer a marcha, mas desde que esta marcha seja ordeira e que não, por forma a evitar situações de vandalismo. A paralisação geral impactou no rendimento de várias famílias, sobretudo as de classe baixa. Alguns comerciantes informais, como Cecerinho Tavede, que faz a reparação e venda de acessórios de celulares na Baixa da cidade de Maputo, sugeriu um diálogo entre as partes envolvidas no processo eleitoral, pois as constantes greves estão a comprometer a sobrevivência. Creio que todo o negócio a nível nacional está parado. A economia vai baixando enquanto não resolverem os problemas que eles têm. Creio eu que tanto a CNE ou o Conselho Constitucional é o tempo de sentar, em vez de ver tudo como brincadeira, e poder resolver. Porque são famílias a morrerem de fome, são cidadãos a perderem a vida, quando estão a fazer braço de ferros que estão no topo, nós é que chupamos. Estamos a chupar, estamos na classe mais baixa. Enquanto estão na classe mais em cima, estão todos eles bons. Nós vamos chupando para ficar em casa.
não tenho como pôr o pão em cima da mesa, depende de estar aqui. Enquanto que eles que estão no topo têm tudo para resolver, é só ter o diálogo e passarem tudo. Quando estiveres em casa, por mais que tenhas 50 quilos, cada quilo que sai vai terminando. A solução é batalhar dia após dia para poder satisfazer a família. Sempre a dificuldade disto mais aquilo. Para nós da classe mais baixa, não sei para os que estão no topo, porque eles estão todos eles felizes. Juvencio Brito é vendedor de sapatos. Teve perdas durante a greve e é a favor da suspensão da mesma e que se paute pelo diálogo. Houve muita quebra, né? Porque ficamos muito tempo em casa, então, por ficarmos muito tempo em casa, as coisas ficaram no armazém durante alguns dias, então tivemos um pouco de quedas, mas estamos a enquadrar as coisas. Estão-se a concentrar e vamos gerindo com o tempo. Para mim, eu não vou desejar greve, não vou desejar também que não haja greve. Para mim, desde que as coisas fiquem assim, também quem sabe que cede, quem sabe reconhece. Não tenho outra coisa a dizer. Que fique assim como? Assim como? Quando diz que fique assim como, eu não vou dizer que a greve mantenha. Que tenha um pouco de calma o presidente, né? Esse Venácio, que tenha um pouco de calma. Então, aí vamos tentar ver como é que vamos consertar as coisas. A cidade de Maputo está a ser caracterizada por um movimento tímido por parte dos cidadãos e as marcas dos tumultos continuam visíveis em vários pontos da capital. Os dias deixaram de ser os mesmos para a maioria dos moçambicanos. Quase todos os setores de atividade viram-se improdutivos. Falta sossego e tranquilidade até para os cidadãos mais passivos. A cidade de Nampula também foi palco de manifestações que resultaram em mortes e feridos graves. Havia muita agitação. Então a criança estava a tentar entrar no quintal, mas foi no meu pátio mesmo. E dali as escolas saíam do mercado do Cotoquani, porque alguns moços são pequenos, já são moços pequenos, dos seus 14, 15 anos, 16. Estavam a lançar pedra contra a polícia. Então a polícia, ao responder, não foi para de borracha, não. Foi própria bala mesmo. Até certo para lá embaixo, lá ao pé do Macoro. Então, foi contra essa minha neta. Quando a criança caiu, nós pensamos que caiu por medo. Mas de repente vimos ela com olhos assim. Quando meu filho foi lhe buscar, vimos a sancarar. Aqui ao pé da bexiga, e saiu atrás aqui no colo. Ainda na província de Nampula, no dia 27 de outubro corrente, a população tomou de assalto o posto policial localizado na sede do posto administrativo de Xalaua, no distrito de Moma, de acordo com este vídeo amador. Nas imagens, um jovem com uma arma na mão do tipo AK-47, presumivelmente pertencente à PRM. A situação daquele distrito, ou concretamente naquele posto, o posto administrativo de Xalaua Sede, encontra-se estável, a vida voltou à sua normalidade. Confirmamos sim que os indivíduos, a população daquele posto administrativo invadiu o nosso posto policial, mas tudo se fez que era para garantir a segurança do posto policial. A questão da arma, ainda há um trabalho que está-se a aferir para se verificar se de facto a esta arma pertence à nossa força, ou seja, se a mesma arma foi retirada do posto policial de Xalaua. E é um trabalho que está a ser feito que é para aferir se a mesma pertence à Polícia da República de Moçambique. À semelhança de outras cidades, em Nampula houve registro de vandalização de bens públicos e privados. Parte considerável do mercado do peixe foi destruído, bem como algumas bancas de venda informal. Uma cidadã deplorou o comportamento, afirmando o surgimento de oportunismo nas manifestações. Muito triste, muito triste. No meio destes atos de manifestações existem muitos oportunistas e se forem avaliar,
São crianças que estão a fazer esse trabalho todo. São crianças... E por vezes, havemos de ver que são pessoas que nem sequer exerceram o seu direito cívico, que estão a fazer esse tipo de coisas. Aonde é que o dono deste estabelecimento entra? Amanhã vão precisar disto, mas já vandalizaram. E relata prejuízos. Eu acho que manifestação pacífica não tem nada a ver com isto. Não tem nada. A gente, eu em particular, não concordo nem um pouco com a atuação da polícia. Mas vamos lá ver. Com este tipo de situações, a polícia deve cruzar os braços com isto. As pessoas estão a vandalizar, estão a queimar. Eu assim estou com o meu carro, estou a circular, né? Quer dizer, aqui nós estamos proibidos de ter uma certa emergência, ter alguém doente em casa, porque se eu disser com o carro, alguém vai queimar o seu carro. Então é uma situação muito complicada, que haja uma saída para isto, porque para não estar a dar. É muito desperdício, muita gente, negócios, muita coisa parada por conta disto. Então é preciso que haja uma saída, porque estamos a ficar prejudicados. O ministro do Interior lamentou as mortes decorrentes das manifestações e reprovou o que afirmou de instrumentalização de crianças para aderir às greves e a destruição das infraestruturas. As manifestações assumiram contornos de violência concertada e que as mesmas fizeram sentir na rua, nas estradas, e causaram danos humanos, materiais, à propriedade do Estado, à propriedade privada, e inviabilizou realizações importantes relativas ao desenvolvimento das pessoas, entanto que tais sujeitos do desenvolvimento. Lamenta as mortes, os ferimentos, as destruições de infraestruturas, as destruições às economias individuais e familiares, por estes comportamentos nefastos ao interesse social. O jurista Constantino Gemussi reafirma o direito à manifestação e diz que cabe ao governo garantir que a mesma seja exercida dentro das normas. O direito à manifestação é um direito que tem uma consagração constitucional, consta isso no artigo 51, que todo cidadão tem o direito de se reunir e o direito de se manifestar. Aliás, é um direito que não exige, é um direito de execução imediata. Ou seja, há quem entenda que para a execução deste direito deve seguir, portanto, ou deve obedecer uma autorização administrativa. E eu entendo que não, é um direito de execução imediata e cabe às autoridades do Estado criarem as condições objetivas para que este direito possa ser exercido por qualquer cidadão moçambicano. O governo reconhece o direito à manifestação, mas não consente atos de violência resultantes da mesma. O governo reitera que, nos termos da Constituição da República de Moçambique e da lei, as manifestações são por lei autorizadas, mas elas, quando assumem contornos violentos, significa que elas causam perturbação à vida das pessoas e essas não são bem-vindas. Paulo Ronda argumenta que os prejuízos que têm sido registrados em todo o país não teriam lugar sem um autor moral. Por isso, há um processo crime direcionado. Aqui muitos jovens foram arrastados por vozes de pessoas que são autores morais deste problema. A fatura que resulta dos danos, a quem que vai? O Ministério Público tem consigo já expedientes lavrados relativos aos autores morais, relativos aos autores materiais e que devem, por lei, responder por seus atos. O senhor sabe
Nós sabemos, o Venâncio Mondlane é autor moral destas manifestações. Ele é que move com isto. Ele não está aqui agora, está na África do Sul, mas de lá comanda, usa as redes sociais. Em meio a tudo isto, os hospitais são os locais mais pressionados nesta altura. A cada manifestação, são casos e casos que dão entrada nas unidades sanitárias, entre mortos e feridos, tal como atestaram a Ordem dos Médicos e a Associação Médica de Moçambique. Evidentemente que é importante reforçar as escalas, okay, onde estão escalados, vamos por assim dizer, 2 profissionais, se calhar aumentar mais o número de profissionais, ou mesmo colocar uma parte em stand-by, na medida em que, se necessário, estejam em condições de vir a ocorrer a estas situações que podem dar entrada nas unidades sanitárias. Portanto, do ponto de vista de preparação das unidades sanitárias, é isto que nós achamos que pode e deve acontecer. Tivemos problema de sobrecarga de nossos recursos humanos e além disso, na tentativa de ir buscar nas suas residências, as nossas ambulâncias também foram apedrejadas, foram arremessadas com pedra, e isso nos remetia a uma situação de pessoas que conseguiram chegar no serviço fazerem escalas acima do normal. Nós temos turnos de 12, depois tinham que fazer 24 horas. Houve muita grande sobrecarga. Aquilo que é a média dos pacientes que temos recebido, houve uma ligeira redução, mas depois do dia 24 e 25, sábado e domingo, houve muita enchente, porque as pessoas conseguiram sair de casa e dirigiram-se ao hospital. Então, de uma forma geral, houve muita sobrecarga por conta do medo de sair à rua e nesse sentido, os colegas estiveram muito sobrecarregados. O bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique falou do reforço da prevenção para responder a eventuais casos. Eu creio que não desejo, assim devo dizer, não desejo que esta situação ocorra, que nós continuemos a assistir a este tipo de cenários, mas eu creio que devemos estar prevenidos para que isto aqui aconteça. E podemos, querendo, reforçar o pessoal, reforçar os meios para que as pessoas possam ser devidamente acomodadas quando necessitarem das unidades sanitárias. As representações dos médicos moçambicanos estão interessadas em pôr fim à atual situação, daí mostrarem a disponibilidade para integrarem nas possíveis negociações face à tensão pós-eleitoral que o país atravessa. Estes processos são sempre relativamente complexos quando se trata de negociações. Nós, como a imprensa pode acompanhar, já estivemos envolvidos em situações diferentes em que houve necessidade de algumas negociações e sabemos da complexidade desses processos. Neste momento, como classe médica, o nosso foco fundamental é em garantir aquilo que é o nosso papel primário. O nosso papel primário é fazer tudo para salvar vidas, para garantir a saúde dos moçambicanos. Então, este tem sido o nosso foco neste momento. Evidentemente, como disse muito bem o digníssimo bastonário, havendo espaço e necessidade e sendo nós convidados para poder contribuir para a mesa do diálogo, até porque temos já alguma experiência nesta matéria, estamos completamente abertos para que as coisas efetivamente ocorram. Várias pessoas viram suas consultas e atendimentos adiados. Nos deram papéis para virmos fazer análise, mas não tivemos que vir por causa da greve. Não tínhamos como sair do Zimpeto para chegarmos aqui. E hoje estamos aqui e ele ainda está lá dentro. Eu estou aqui fora porque não podemos estar lá dentro todos. Porque tenho uma consulta de genética na medicina. Não consegui vir. Estava marcada para o dia 21, foi segunda-feira. E não consegui vir porque não havia transporte. Foi segunda-feira, sim. E acabei vindo para cá na terça-feira. Terça-feira disseram que as consultas são feitas nas segundas. E voltei. Então vim para cá hoje. Estou aqui dia de hoje. Tenho uma consulta, mas é uma consulta que tinha sido marcada para o dia 24, que no contexto não foi possível por causa da greve. E para o dia 25 também não deu certo, por isso que estou aqui hoje.
ainda aguardando pela consulta. Marquei a consulta no dia 19, que tinha que ser atendido no dia 25, mas não foi possível devido à causa da manifestação. Teve camas, não estava a funcionar. Sim. E, portanto, teve que voltar hoje? Tinha que voltar hoje, mas até agora ainda não me atenderam. Estou à espera de ser atendida. Sim, não sei se vão me atender ou vou marcar para outro dia. Ainda não sei. A maior unidade sanitária do país fez o balanço dos casos que deram entrada na sequência das manifestações. Semana 21 a 27 de outubro de 2024, o Serviço de Urgência de Adultos recebeu 1.185 pacientes, dos quais 420 foram vítimas de trauma. Então, nós tipificamos a trauma em diferentes tipos, acidente de viação, entre outros. Então, dos 420 devido ao trauma, tivemos 29 casos de acidente de viação. Em relação às manifestações, tivemos um cumulativo de 40 pacientes. Então, como nós falamos noutra entrevista, no dia 21 tivemos 16 pacientes e dia 24 e 25 deram entrada no nosso serviço 24 pacientes vítimas dessas manifestações. Que no dia 21, foi o primeiro dia das manifestações, tivemos 2 casos de internamento, uma fratura linear da tíbia e outro caso de uma ferida no abdômen. O primeiro caso de fratura da tíbia, que é o caso de um jornalista, já teve alta, já está em casa. E o outro caso de ferida no abdômen ainda está no nosso serviço de internamento. O ramo empresarial prevê uma profunda crise econômica, com a paralisação geral das atividades no país. O asfalto com uma imagem não habitual. 2 dias depois das escaramuças, era preciso voltar a usar várias vias de acesso na capital, mas não nas condições em que estas se apresentavam. Para devolver a imagem original das estradas, o município de Maputo, junto de alguns munícipes, realizou as jornadas de limpeza, que consistiam na remoção de obstáculos e outros vestígios dos tumultos. Quem se fez na estrada por meio do seu veículo elogiou a iniciativa. De princípio, eu quero enaltecer o trabalho que está a ser feito, né? Por acaso estava tudo paralisado depois dessas manifestações e eu acredito que sim, é benéfico, sim, temos que manter as vias limpas e apesar de que a greve também é necessária, mas também precisamos sempre manter todas as atividades operacionais, tudo cheio de coisas de qualquer maneira. É preciso mesmo encorajá-los, né? Nós é que fizemos isso, então precisamos sempre nós também a manter sempre as vias limpas. O ministro do Interior agradeceu aos munícipes das cidades de Maputo e Matola pela iniciativa de limpeza. O Governo de Saúde agradece às populações da província de Maputo, da cidade de Maputo e outras províncias que, compreendendo o lado nefasto destas manifestações, distanciaram-se e participaram na limpeza e remoção de obstáculos que estavam colocados nas vias públicas. E também voltaram ao trabalho, voltaram à escola. Em várias conferências de imprensa, o governo foi categórico ao afirmar que estas manifestações eram ilegais. Um certo candidato, depois que se autoproclamou vencedor, também avançou para a convocação daquilo que ele chamou greve e que mais tarde veio-se notar que não era necessariamente isso, era outra coisa. No âmbito da atuação das Forças de Defesa e Segurança há vários meios coercitivos, preventivos, que são usados para dissuadir ajuntamentos ilegais ou manifestações que sejam ilegais. A frequência das crianças em manifestações é uma preocupação para as autoridades governamentais, que pediram aos pais a vigilância. Alertar aos pais para que não permitam que os seus filhos menores, como têm sido vistos na televisão e nas redes sociais, crianças, portanto menores de idade, a serem instrumentalizados para participarem destas marchas, destas manifestações ilegais. Queríamos continuar a exortar para que, como pais responsáveis, cuidemos dos nossos filhos e não permitamos que possam ser usados para objetivos inconfessos, que nós não os conhecemos. No dia 28 de outubro corrente, o presidente da República questionou a falta de serenidade e calma por parte do candidato presidencial apoiado pelo Podemos ao convocar constantemente greves,
numa altura em que corre a análise de contencioso eleitoral no Conselho Constitucional. Estamos a sentir uma certa calmia, uma certa serenidade para alguns partidos. Porque sabem que as regras do jogo ainda estão. Alguns partidos estão, não quer dizer que estão todos satisfeitos. Os 4 partidos que tinham candidatos, e depois mais outros. O silêncio não quer dizer concordar em tudo. Incluindo aqueles que são considerados que ganharam numa certa zona. Não se pode pensar que estão todos satisfeitos nas zonas onde eles ganharam ou perderam. Agora estamos com uma onda de manifestações ilegais e violência. Minhas senhoras e meus senhores, caros embaixadores, no passado dia 21, o país foi assolado por ações de perturbações da ordem pública, decorrentes da convocatória da manifestação e da greve à escala nacional por um dos candidatos à presidência da República de Moçambique. Um Estado de Direito no nosso país. Portanto, alguém pode dizer que eu vou fazer isso, vou arrebentar isso. Foram registrados focos de perturbação da ordem pública, caracterizados por bloqueios das vias, queima de pneus na via pública, vandalizações e arremessos de pedras e outros instrumentos contundentes contra agentes da autoridade e infraestruturas. Está aqui o ministro do Interior que está aqui acompanhado. A informação que hoje me deram, eu tenho mais de 60 polícias numa situação de feridos, uns com alguma gravidade. Filipe Nussi estranha a ação de alguns manifestantes que atearam fogo a uma esquadra em Xalaua, na província de Nampula, e diz que o fato pode ter outras dimensões. Também estamos a ouvir que há um vandalismo total em Xalaua, em Moma, que a nós não nos parece ser assunto de Podemos. Vamos compreender um pouco, senão estaremos já a subir gradualmente para uma confusão grave que teremos que responsabilizar algumas pessoas qualquer dia que seja, porque distraídos não estamos. Porque eram zonas onde se recrutam bandidos, onde se recrutam terroristas, e da maneira como está a ser manifestado lá a situação, não nos parece esse de Podemos, porque Podemos, se calhar, há de explicar. Então, querem queimar a fábrica, não sei o que é isso. Reconhece-se que os moçambicanos têm direito à manifestação e à liberdade de expressão, mas estas devem ser realizadas em obediência a leis e preconceitos vigentes neste país, como acontece em outros cantos do mundo. Nós queremos imitar, e faz bem imitar boas coisas, onde as pessoas se manifestam livremente noutros países, mas não fazem nesta dimensão. E se o fazem nesta dimensão, a resposta é muito agressiva. Nós estamos a ver agora, essa semana mesmo, não precisa de semana passada. Os últimos 10 dias estamos a ver em todos os continentes como agem os outros, mas nós estamos a dizer aqui que não. A CTA também faz o seu levantamento dos prejuízos que advieram de atos de vandalismo durante a manifestação. Sabotagens, vandalizações, arrombamento de estabelecimentos privados e comerciais e até produtivas. E eram cerca de 33. Estas vandalizações e arrombamento provocaram perdas financeiras estimadas em cerca de 3 mil milhões de meticais. Portanto, o nível de vandalização desses estabelecimentos é de tal forma que não poderão, portanto, voltar a operar. Portanto, é como se estivéssemos a instalar uma nova unidade, se tivermos que ver a operacionalidade. Em termos de impacto em pós-trabalho, estamos a falar de 1.200 trabalhadores de forma direta. Portanto, o efeito multiplicador disto é mais do que uma simples paralisação, porque essas pessoas têm, portanto, famílias. Se assumirmos o número médio de agregado familiar, segundo o Instituto Nacional de Estatística, então só a vandalização e arrombamento estaremos a falar de 33 estabelecimentos comerciais que podem afetar as condições de vida de mais de 6 mil pessoas.
significando que terá impacto socioeconômico. Agostinho Vuma apelou à classe empresarial e à sociedade no geral a não aderir à paralisação do país, alertando riscos que podem afetar a todos. Números para nós levam-nos a reiterar o nosso apelo a toda a sociedade, manifestante, produtiva, que no final do dia todos nós aqui, inclusive nessa sala, somos consumidores. Nós, como setor privado, temos a preocupação de que, mesmo que quiséssemos manifestar todos nós, no final do dia precisamos de ter a comida na mesa. Portanto, há uma necessidade dos nossos governantes, aqui dito, de garantir a segurança das nossas unidades, porque estamos a assistir a pilagens, a saques que estão a colocar a nossa economia, a nossa comida. Podemos eleger a questão que tem a ver com o direito de manifestação, mas também podemos eleger o direito à alimentação. Os apelos continuam a chegar de vários cantos para a não adesão às manifestações, numa altura em que paira a incerteza sobre os próximos dias, com a convocação da terceira etapa das manifestações. E assim encerramos mais uma edição do Contacto Direto. As recentes manifestações em Moçambique e a violência têm deixado marcas profundas em vários setores da sociedade, desafiando as autoridades a restaurarem a paz e a segurança. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.